Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e a Igreja no Brasil celebra a memória de São José de Anchieta, grande missionário nas terras brasileiras. O trecho do Evangelho é de Mateus 5, de 13 a 16, o sal da terra e a luz do mundo. Continuamos lendo o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus se dirige agora aos discípulos, não mais às multidões em geral. E ele reflete com os seus discípulos sobre essas duas características: ser sal da terra e ser luz do mundo. Olhemos então o significado do sal. O sal, como sabemos, oferece sabor aos alimentos. Mas também o sal é usado para não permitir que os alimentos, especialmente a carne, apodreça. Impedir que os alimentos cheguem à corrupção. Na antiguidade, o sal também era símbolo de sabedoria, da amizade e até da disponibilidade para a oblação, para a entrega da vida pelos outros. Em muitas regiões do mundo, o sal também foi utilizado como moeda para pagamento de mercadorias ou de serviços. A comunidade cristã, portanto, é sal quando ela tem o sabor das bem-aventuranças, o texto que nós refletíamos ontem. Fonte de sabedoria, fonte de sabor, fonte de preservação da vida, para que não se corrompa e não apodreça. Mas qual é o problema no trecho do Evangelho de hoje? Mateus diz que o sal pode se tornar insosso. O sal pode perder o sabor. E de fato nós percebemos quantas pessoas, amigos nossos, cristãos, nós mesmos, é muito fácil de perder o sabor do sal do Evangelho. E aí nós perdemos a capacidade de salgar, nós perdemos a capacidade de temperar. É fácil perder o sabor de Cristo, que é exatamente esta capacidade de doar a vida pelos outros. O Papa Francisco diz que o pecado, o mal, se espalha tanto quanto o amor. Estamos vendo, por exemplo, nesse período de pandemia, como um vírus tão pequenino, imperceptível ao olho nu, tem essa capacidade de se espalhar e de provocar tantos estragos. Mas o bem também contamina. O bem também pode ser espalhado. O sal de Cristo, o sal do Evangelho,
também pode ser espalhado. É hora, portanto, de espalhar o sal de Cristo, que é imperceptível quando se coloca na comida, mas você percebe que ali está um bom sabor. No batismo, a criança ou o adulto que é batizado recebe uma pitada de sal, exatamente para nos lembrar que o cristão, o batizado, precisa ser sempre sal. Quem não tem o sabor de Cristo não serve para mais nada, só para ser jogado fora. Uma pessoa insossa, uma pessoa sem sal, uma pessoa sem o sabor de Cristo, de fato não tem sentido para a sua existência. Os versículos 14 a 16 trazem a imagem da luz. Vós sois a luz do mundo. E Jesus associa a imagem da luz a duas outras imagens. A cidade, construída sobre um monte, e a lamparina, que é acesa e não pode ser colocado debaixo de uma caixa, ou de um móvel, ou de uma vasilha. A luz ilumina a escuridão, mas ela pode ser escondida. A luz remete ao primeiro dia da criação. Vocês recordam? Faça-se a luz, haja luz, é a primeira palavra de Deus. É engraçado que os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, só são feitas por Deus no quarto dia. Portanto, essa luz primigênia, essa primeira luz, é como que uma emanação, uma expansão da própria luz de Deus. Não somente. No início do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, Jesus é identificado como a luz que brilhou nas terras de Zabulon e de Neftali, caminho do mar. E o Evangelho de Mateus diz que aquele povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O nosso nascimento, nascer, é vir à luz. A gente diz, a mãe deu à luz um filho. O sacramento do batismo, na antiguidade, era chamado de sacramento da iluminação. Nascemos em Cristo como filhos da luz. A igreja é comparada a esta cidade iluminada, construída sobre o monte. É por isso que a comunidade eclesial, a igreja, não pode ficar escondida. O cristão não pode ficar escondido, não pode fazer isso por soberba, por empáfia, por arrogância, por autossuficiência. Mas o seu ser cristão se torna automaticamente sal da terra e luz do mundo. O cristão nasceu para ser expressão da luz do Evangelho, expressão da luz de Cristo. Ser sal e ser luz no mundo de hoje. O cristão, portanto, só precisa ser aquilo que é, seguidor de Jesus. Nasceu do coração, do lado aberto de Cristo. Assumindo a sua identidade, ele realiza aquilo a que veio. Mas isso acontece no mundo, nas realidades diversas, especialmente nestes tempos difíceis de pandemia, de crise política, de crise institucional gravíssima. Essas realidades que apareceram tão fortemente nos últimos dias, a realidade do racismo, da intolerância, da violência, da intransigência, esse desejo de maquiar os dados da Covid-19, os pobres que estão morrendo como moscas em muitos lugares. Tudo isso precisa ser iluminado com a luz do Evangelho. Essa realidade precisa ser salgada com o sal de Cristo, para que o Brasil não apodreça, não vire podridão fétida, fedorenta. Não. O sal de Cristo, a luz de Cristo precisam salgar e iluminar
essa realidade. É por isso que Jesus diz que são as nossas obras que brilham. Basta ser aquilo que você é, ser cristão, aderir a Jesus e ao seu evangelho. Cristo não compactua com morte, com violência, desejo de ruptura do Estado democrático de direito, gente que pede intervenção militar, usa armas para cá e para lá. Isso não está de acordo com os valores profundos das bem-aventuranças. O sal e a luz que nós queremos ser é exatamente o sal das bem-aventuranças que rezamos e refletimos ontem. Cristão que é sal, cristão que é luz, quer vida, quer democracia, quer mais transparência, quer a superação da pandemia. Não permitamos que a nossa lamparina se apague, não. Não coloquemos a nossa lamparina debaixo da vasilha para que ela fique escura. O nosso testemunho de luz seja mediação para que todos cheguem ao reconhecimento de Deus como o Senhor. Como diz Jesus no final do trecho do Evangelho de hoje, vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai do céu. E tudo isso, meus queridos, deve ser feito por amor, não por ódio. O cristão é sal, o cristão é luz, o cristão é testemunho, simplesmente por amor. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E nos comentários aqui embaixo, a cada dia, você pode compartilhar aquilo que você está descobrindo na leitura do Evangelho de Mateus. Ontem eu pedia para que você lesse de modo corrido o Evangelho de Mateus. Compartilhe conosco a experiência dessa leitura bonita do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho da justiça do reino. Descobrir a vontade de Deus no exercício do amor e da misericórdia. A palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.